todos, é com muita alegria que estamos aqui na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, falando de coisas boas, falando de amor, falando do bem, falando de viver em paz. Tema do nosso encontro, do nosso bate-papo, do livro Viver em Paz, do irmão José, onde vamos tratar justamente desse tema que é tão fundamental em nossas vidas, viver em paz. Então eu peço a todos que nesse momento fechem seus olhos, mentalizem a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, esse mestre de amor, esse mestre da vida, iluminando os nossos lares, acalmando os nossos corações, pedindo a Ele inspiração e que possamos absorver todas as mensagens aqui propostas nesse encontro. Pedindo a Ele que acalme os nossos corações, as nossas ansiedades, dando-nos o remédio necessário para viver em paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas e terríveis tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Então, meus amigos, é com muito prazer que temos a oportunidade de estar novamente aqui na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, falando de um tema tão importante nesse momento de hoje. Esse tema pega um link com justamente uma passagem do livro Orai e Vigiai, do nosso irmão José, onde ele traz a mensagem profunda que nós não devemos desertar o caminho a que aqui viemos trilhar. Esse caminho muitas vezes tortuosos, que nos desestimula, que nos torna mais frágeis, desacreditados, mas que não podemos nos distanciar dos compromissos assumidos. E esses compromissos, eles justamente estão diretamente ligados a essas provações a que estamos passando, a essas tempestades que a humanidade ora sofre, mas que, paralelo a isso, obtemos o amadurecimento necessário para a evolução. Obtemos também a sensibilidade necessária para que os nossos corações possam exercitar a caridade e a empatia, assim como Jesus queria. Então, o irmão José ele nos convoca para cumprirmos a nossa obrigação diária, essa obrigação do amor, essa obrigação do abraçar, do confraternizar, do sorrir e do amar. Ora, meus amigos, o quanto é importante amar nesse momento de dor. O quanto é importante ouvir aqueles que estão em desalinho, sem esperança, apenas tomados pela lama da superficialidade, dos equívocos e dos fascínios da vida mundana imediata. Então, o irmão José, ele nos chama para valorizar o nosso esforço e do outro. Ele nos convida para assumirmos essa responsabilidade mais profunda, fazendo-nos atores da construção da nossa estrada, da construção dessa estrada que, mesmo espinhosa, necessitamos tanto passar. Espinhos, buracos, entraves, tristezas, dores, doenças, egoísmo,
ingratidão. Todos nós estamos sofrendo isso, principalmente nesse momento mais atribulado. Todos nós estamos experimentando de uma forma muito mais compulsória e potencializada essas negatividades humanas. Entretanto, é nesse momento que precisamos estabelecer esse contato íntimo para tentarmos viver em paz, para tentarmos, ante as adversidades diárias, lembrar a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrar a figura daqueles irmãos que vieram também nos salvar. Nos trazer a mensagem de que o bem faz bem. De que fazer o bem acalma a nossa alma. E que devemos sempre olhar adiante, no futuro, estabelecendo bem esse concreto do presente. Tudo o que fazemos hoje, no sentido do bem, é uma prova do nosso amadurecimento espiritual. Somos seres reencarnantes. Somos seres interplanetários. Somos seres que estamos aqui e outrora estaremos acolá. E é urgente situarmos o nosso espírito dentro dessa construção divina. Meus amigos, os fascínios estão tomando as massas. As ilusões estão matando as pessoas. Essa falta de paz contamina a todos. E poucos são aqueles que estão lutando contra isso, caindo em painéis de desânimo. Então é necessário trazermos essa terapêutica espírita para o nosso cotidiano, para os nossos lares, incrementando a nossa caminhada com perfumes cujas fragrâncias irão abrir os poros da vida, cujas fragrâncias irão tornar mais cheirosos os nossos espinhos. Então esse convite ele é muito profundo. É aquele convite de fazer as pazes conosco, com o nosso eu. Fazer as pazes com os nossos conflitos íntimos. Buscar momentos de repouso, silêncio e sossego. E assim já dizia o Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, que é no silêncio dos teus pensamentos que eu, divino agricultor, cultivo a sua alma. E devemos cultivar a nossa alma, silenciando-a. E é só no silêncio que encontraremos a paz. Ante uma ofensa recebida, silêncio. Ante a convites para litígios e confusões, ou quaisquer que sejam as discussões, silêncio. Gasta a tua energia, meus amigos, com você, com coisas mais saudáveis. Ante a relacionamentos conflituosos, permita-se ter paz e amar a si mesmo. Porque ninguém pode mudar aquele que por si só se nega a alegria de ser pleno. E Jesus, bem interpretado através da doutrina espírita, nos dá passos. Nos mostra passos consistentes dentro de uma caminhada pautada na filosofia, explicando essas relações humanas, na religião, interpretando essa conexão do religare de Deus conosco, e a ciência corroborando com tudo aquilo que Kardec já dizia. Então, meus amigos,
se adentrarmos mais profundamente nos pródromos da alma, entenderemos que somos um complexo, um consciente e um inconsciente coletivo. E dentro desse inconsciente coletivo, é fundamental tornarmos conscientes aquelas sombras que nos perseguem. E aí nos questionamos: o que tira a nossa paz? E na questão 785, observamos bem profundamente a resposta dos espíritos a Kardec, que o egoísmo e o orgulho são os maiores empecilhos que atrapalham a caminhada da humanidade. O quanto estamos sendo orgulhosos, porque um dos maiores motivos que tem tirado a paz de todos é o orgulho. Seja o orgulho numa relação afetiva, seja o orgulho nas relações familiares. E muitas vezes esse orgulho nos transforma em seres ingratos, apenas pedindo, como se fôssemos apenas recebedores de bondades da divindade ou daqueles que nos cercam. Vamos exercitar a gratidão com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos. O que é que essas pessoas de bom já fizeram para conosco? O que é que essas pessoas colaboraram para a nossa caminhada? Então, iremos observar as práticas dessas virtudes, começando a fazer parte do nosso ser. E caminharemos para sermos seres gratos. Porque aquele ser que é grato, ele é leve. Ele pouco cria expectativa, porque ele entende que o outro também tem as suas demandas. O orgulhoso, por outro lado, ele acredita que o bem maior dele é o seu ego. Então Jesus veio quebrando todos esses painéis de distorções humanas, das distorções humanas, trazendo para o ser humano o caminho para a paz, para ter a sua própria paz, paz interior. É a coisa mais importante que qualquer ser humano hoje precisa ter. E eu acerto dizer que, infelizmente, é raro se ver um ser humano com paz interior. Muitos atropelados por suas próprias pressas, cujas topadas os deixam sem coragem de levantar. É colocar uma pitada de luz em nossos instintos primitivos. Ante a arrogância, a pitada da humildade. Ante a agressão, a pitada da paciência. Ante a maledicência, a pitada do fechar a boca. Ante ao julgamento alheio, a pitada de olhar os nossos próprios defeitos. E se conseguirmos aos poucos dominar essas más inclinações, estaremos sim encontrando o estado de paz. Porque estaremos enquadrados no que Jesus nos disse, que bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados
todos aqueles que amam ao Cristo e que amam a si mesmo. E toda essa lei será construída dentro dos nossos corações, se tornando a constituição da nossa consciência. E pouco cairemos. E se cairmos, também teremos paz. E se cairmos, também teremos a lucidez para levantar. E como já dizia Viktor Frankl, dando um sentido ao nosso sofrimento, deixando que o desespero não tome conta da nossa caminhada. Dores, sim. Choro, sim. Desorientados, sim. Somos humanos. Mas temos que ter esse braço forte, chamado Jesus, chamado Espiritismo, para nos fazer reerguermos e sermos homens de bem, conforme o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sermos os anjos do Senhor, observarmos os anjos do Senhor, que sempre estão ali à espreita para nos ajudar. E eles querem que apenas demos uma brecha para que eles venham a tomar a nossa alma. E tudo isso requer essa prática permanente dos bons hábitos, a qualquer tempo, a qualquer hora. Porque quando a lei do amor constituir a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de uma forma comum, normal. E todos iremos viver felizes. Destarte, toda essa construção, ela passeia por esse conhecimento profundo de si mesmo. E como podemos nos conhecer? Quais os pré-requisitos para nos conhecermos? Aqui cito o primeiro, a humildade. Como já dizia Kardec, o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. E qual outro pré-requisito para nós nos conhecermos? Entender e aceitar as nossas fragilidades e os nossos equívocos, para que daí possamos trabalhá-los. E o terceiro pré-requisito é exercitar a empatia. Porque quando exercitamos a empatia, movemos todas as energias potentes que cercam dois seres, a mim e ao outro, colocando um anel dourado de bondade, fragilizando esse mal, essa falta de caridade que estava no porvir. Então, nesse mundo, meus amigos, é compreensível essas dores. É compreensível esses embates diários da vingança. E nós, espíritas, como trabalhadores da última hora, estamos sendo convocados. E nesse momento de pandemia, nós, espíritas, temos um papel fundamental em levantar pessoas. Somos os trabalhadores da última hora.
A nós são dadas as maiores missões. A quem é muito dado será muito cobrado. E ser espírita nesse momento é sair da nossa zona de conforto e ajudar mesmo sangrando. E ajudar mesmo sofrendo. Porque é dando que se recebe. E vamos interpretando que só teremos a paz se dermos a paz. Só teremos o amor se dermos o amor. Só teremos a empatia, meus amigos, se vivermos a empatia. Então, é um convite que faço a todos os espíritas. Não julgueis. Não faleis mal. Acolheis. Acolhei. Sede ventor de concórdia por onde anda. Mesmo sangrando, ferido, atormentado. Ora e segue, caminha ante as tempestades do mundo. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te à sua maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear ninguém. Estabelecendo esse canal de compreensão entre você e Deus. E é tão bom. Mas também é tão doloroso quando entramos nessas faixas de conflitos às quais estamos sendo constantemente convocados, que nos geram remorsos terríveis, dores insuportáveis, porque não mais estamos nessas zonas inferiores energéticas. Então relutemos para entrarmos em conflitos. Para tanto, para que a bondade apanhe teu pensamento, é necessário que tenhamos compaixão. E tenhamos esse compromisso profundo de evitar essa exasperação, seguindo esses passos lentos. Sabemos que são lentos, mas também sabemos que são gloriosos. Entende, gente? São gloriosos, são gostosos. Não tem sido fácil. A ingratidão é uma flechada dolorosa em nossos corações. O egoísmo tem se tornado um veneno que a todo momento é lançado contra nós. Mas também precisamos inverter o espelho e verificar se nós não estamos sendo assim. Querendo dos outros o que nós não estamos dando. E tudo isso gera essa falta de paz. Porque aquele que dá, ele tem que ter a compreensão de que não deve desejar nada em troca. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Afinal, você será o maior beneficiado. Deus faz certo por linhas tortas. Às vezes, o que a gente pede, nós sempre queremos que se materializem os milagres a Ele pedidos. Entretanto, Ele nos dá lutas, provas, para que o que pedimos seja materializado. Mas que tenhamos o quinhão da luta que nos amadurecerá eternamente. Então, meus amigos, junto da serenidade e desse silêncio, poderás analisar cada acontecimento da sua vida. Poderá analisar a situação de cada um, daqueles que te cercam. O que se passa com ele nesse momento para ele estar agindo assim? Isso chama-se amor. O que se passa com minha mãe? O que se passa com meu amigo de trabalho? O que se passa comigo nesse momento? Mas hoje criamos essa cultura de soltar pedras.
apedrejar e depois pensar. Criando essa egrégora contaminada de tristeza, de cólera, de aflição, aumentando as chagas das ilusões em nosso campo energético. Essas feridas doem. Isso nos torna prisioneiros da ignorância, gente. Prisioneiros da ignorância. Prisioneiros da vaidade. E o fundamental disso tudo é perceber e nos libertar. Entender e fazer enxergar a luz da verdade, a qual irá banhar com esses raios fulgurantes, a sombra das nossas tristezas. Então, meus irmãos, urgente de piedade, de amor, penetra profundamente os recessos do teu ser, as entranhas profundas daqueles vazios existenciais que estão tomando as nossas almas. E as nossas crenças espirituais irão prevalecer ante as nossas crenças materiais. Uns acusam, outros choram. Ajuda enquanto pode. Estende a mão enquanto pode. Não podemos perder as oportunidades que temos de fazer o bem. Porque fazer o bem irá pacificar a nossa alma, adoçando com o mel da vida os nossos caminhos. Aprendamos com Jesus. Aprendamos com o Dr. Bezerra de Menezes, com o nosso Chico Xavier. Todos eles que tiveram provações profundas, mas mesmo assim seguiram no caminho da paz. Ora, meus amigos, os seus hábitos, as suas obrigações se tornaram hábitos gostosos, e nós observamos hoje, nos seus planos, no plano espiritual, o quanto esses espíritos são luz, são vida. Logicamente, muitos fatores nos inquietam. E manter a tranquilidade ante os petardos da vida, ante os tormentos mentais, vindo de todo lado dos sofrimentos humanos, nos fragilizam. Observemos também esse processo reencarnatório. Muitas vezes são expiações, ou a maioria das vezes são expiações a que nós estamos sendo submetidos. Seja com um ente enfermo, em um relacionamento que nos tira a paz, um filho, uma mãe, um trabalho. Muitas vezes são espíritos ali reunidos para expiarem juntos. Para extraírem de todo esse processo a essência do bom convívio. A essência de cada um de nós. É essa essência divina. Isso é a partir daí que entendemos a misericórdia de Deus. E encontramos em Jesus o colo para tudo isso. Encontramos em Jesus
fundamentos para entender isso. Encontramos em Jesus também a consolação para suplantar tudo isso. Ele mesmo já nos dizia que se alguém te bate na face direita, oferece à esquerda. E ele não falava isso à toa. E também ele não dizia que era para continuar, para deixar continuar o outro a nos agredir, nos desrespeitar. Mas que devemos retribuir o mal com o bem. Jesus quer que nós não nos igualemos àquele que nos agride. Jesus quer que não nos transformemos o que nós já construímos dentro dos nossos corações, que se tornem apenas sentimentos pueris. E muitas vezes uma boa maneira de retribuir isso com o nosso algoz é através da oração. É através da mentalização daquele que está momentaneamente equivocado. Ora, meus amigos, temos diversos métodos para neutralizar ou suavizar esses embates diários. Como já disse, a oração. Como já disse também, o próprio processo de autoconhecimento que nos leva a essa terapeutização do ser. Porque se eu não consigo, eu peço ajuda a Deus, a Jesus, a profissionais, a psicólogos, a terapeutas. Eu vou me inundando de práticas transpessoais, espiritualistas, para que meu ser possa imergir dentro da luz, meus amigos. É como já dizia Casimiro Cunha através da psicografia de Chico Xavier: ajuda, perdoa e passa, para que tenhamos a paz nas nossas consciências, para que tenhamos aquela paz que tanto almejamos. Reparemos carinhosamente, isso é uma boa técnica, aqueles que nos pedem ajuda, porque existe muita gente desorientada, sem rumo, apenas querendo um simples ouvido de ouvir, apenas querendo desabafar. E tiraremos menos suicidas do mundo, menos tristes do mundo. Tiraremos pessoas da lama da vida e a colocaremos nos altares da esperança, da alegria, da vida em coletividade. Precisamos nos abraçar. E o culto cristão no lar tem sido algo que traz essa harmonia dentro dos nossos lares. Tem sido algo que, assim como o ar que precisamos para viver, o culto do Evangelho no lar tem sido esse bálsamo fundamental. E vejo essa casa maravilhosa, o nosso irmã Sheila, fazendo essa terapêutica do passe.
presencialmente nesse momento, até enquanto der, para que possam tirar os nossos irmãos desse abafamento psicológico. Então, esse roteiro para viver em paz, meus amigos, esse roteiro para viver em paz, que tem como itens fundamentais a paciência, que tem como itens fundamentais a oração, a indulgência, que tem como roteiro basilar a humildade, essa humildade que todos nós precisamos, porque bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Porque, como já dizia Paulo na carta aos Coríntios, mesmo se eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Mesmo que eu dominasse toda a cultura, todas as línguas, todas as teorias do universo, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Isso nos traz um consolo fundamental, que só depende de nós. E lutemos para ter paz, essa convocação que eu vos faço. Retira do teu caminho tudo aquilo a que te apegas. E que, se tu fores analisar, muitas vezes é desnecessário. Porque nada compra a sua paz. Nenhum dinheiro vale a sua paz. E observamos claramente o mundo como está. As pessoas se matando, se digladiando, uns derrubando os outros, por alguns pelo dinheiro, por alguns reais a mais, e consequentemente perdem a sua paz. E identificando todas essas situações que nos tiram a paz, vamos tendo um sentido para a vida. Porque o meu sentido começa a ser delineado a partir do momento em que eu luto ou trabalho aquela característica que nos tira a paz. Sejam os conflitos com familiares, sejam algumas enfermidades do corpo. Sejam a minha capacidade de julgamento dos outros, de maledicência. Seja a ansiedade que tanto atormenta os nossos corações. Seja a depressão. Seja a falta de oração. Seja a falta de ficar em casa cultuando o seu lar. Seja a falta de observar os pássaros no céu, assim como já dizia o Cristo. Ou ainda de enxergar as criancinhas. E a gente vai percebendo que tudo isso precisa ser trabalhado. Uns precisa ser extirpado, por que não dizer assim? E os outros desenvolvidos. Ora, o quanto é importante ter a maturidade e o entendimento de viver em paz com aquilo que nós não podemos mudar. Muitas vezes nós não podemos mudar.
mas criamos uma envergadura de paz, uma envergadura de consciência e vivemos em paz com aquilo que nós não podemos mudar. E vamos observando a beleza do mar, essa brisa que bate no nosso rosto. Caminharmos à beira do mar, ver o sorriso das criancinhas e a doçura dos cãezinhos, o verde da natureza, ou ainda a ave que bate as suas asas em direção ao céu. Vendo mais profundamente aquelas pessoas leves que conquistaram um pouquinho de paz e quietude em seus corações. Ora, particularmente, quantas pessoas eu vejo na minha caminhada que mesmo não tendo religiões encontraram paz, encontraram um tantinho de paz. Seja do meu porteiro, ao garçom, ao atendente, a senhorinha que vende bombom aqui perto, que com um sorriso me recebe. Eu aprendo tanto com essas pessoas, tanto, mostrando que a simplicidade nos dá a paz. A simplicidade aquieta o nosso coração. E aí buscamos as verdadeiras conquistas da alma. Então, meus amigos, essa mensagem que eu vos deixo hoje, sobre viver em paz, que é muito importante viver em paz. Lutem com todas as suas armas para terem paz. E nunca desistam de vocês mesmos. Eu agradeço a todos essa oportunidade de estar aqui na Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E peço a todos que fechem os seus olhos, mentalizemos a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui, podendo falar do Teu santo nome, da Tua santa palavra. E que estas, de alguma maneira, sirvam para a nossa caminhada, para a nossa transformação íntima, para que tenhamos paz. Ó Jesus, adentra os nossos lares, acalmando os corações dos nossos entes, acalmando o coração da humanidade, protegendo a todos, iluminando também os lares desses amigos que aqui puderam conosco estar, dando-lhe paz, coragem, harmonia e luz. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Desejo a todos um bom dia e uma boa semana. Muito obrigado.